Bom dia, pessoal. Vou explicar a atividade da semana 1 do PET 5. O que acontece? A gente tem a primeira atividade aqui que fala o seguinte: essa figura está dividida em 100 quadradinhos de tamanhos iguais. Então, se você for contar, aqui tem 100 quadradinhos, tá? E tem os quadradinhos pintados. Daí tá pedindo assim, considerando o número total de quadradinhos, a porcentagem que representa o número de quadradinhos pintados com a cor cinza corresponde a... Então, o que significa 100%, né? 100%, ou melhor, porcentagem é representado com esse símbolo aqui. Então, se eu falar assim, 2%, significa que a cada, num total de 100, eu vou pegar 2, certo? Então, esse símbolo aqui significa uma divisão por 100, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer para descobrir a alternativa correta? Vocês vão ter que contar a quantidade de quadradinhos pintados, né? Porque o total aqui é 100, ó, pra vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui tem 100 quadradinhos, né? E você vai contar a quantidade de pintadas, certo? Aí você representa, pode representar em forma de fração, né? Tantos quadradinhos pintados para um total de 100. E esse símbolo de divisão por 100, é só você trocar o 100 por esse símbolo aqui de porcentagem, certo? Então, muito simples, marcar a alternativa correta. Vamos para o número 2. Em cada quadrado, pinte a quantidade de quadradinhos que em relação ao quadrado representa a fração representada e em seguida escreva essa quantidade na forma de porcentagem. Pessoal, vocês estão vendo que tem 100 quadradinhos em cada esses quadrados. Vocês vão pintar 3 quartos. Eu acho uma maneira bem fácil. Vou fazer o primeiro aqui, ó. 3 quartos. Eu vou transformar, achar uma fração equivalente com o denominador 100, né? Porque porcentagem, o denominador é 100. Daí, que número que eu multiplico por 4 para dar 100? Então, aí você vai fazendo as contas, você vai descobrir que é o número 25. 4 vezes 25 dá 100. Então, se eu multipliquei o denominador por 25, eu sou obrigada a multiplicar o numerador por 25 também, tá? Daí vai dar o quê? 3 vezes 25 dá quanto? Vai dar, se fizer a conta também, vocês vão ver que vai dar 75. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pintar 75 quadradinhos aqui, para representar a fração 3 quartos, que vai ser o quê? 75 sobre 100, que é 75%. Então, é isso. E pintar 75 quadradinhos aqui. E aí, vocês vão fazer o mesmo aqui, aqui e aqui. Só que aqui são valores diferentes. Você vai achar uma fração equivalente com denominador 100, fração equivalente com denominador 100 e aqui também com denominador 100, certo? Vamos para a questão 3. Associe cada coluna com o correspondente da primeira, tá? Eu acho melhor vocês fazerem da seguinte maneira. Aqui, por exemplo, 10%. Vamos ver o 10%? 10% é igual a 10 sobre 100. Aí, vamos simplificar? Primeiro que eu posso cortar esse zero com esse, certo? Não ficou 1 sobre 10? Ou poderia dividir por 10. 10 dividido por 10 dá 1, 100 dividido por 10 vai dar 10. 1/10. 1/10 corresponde, transformando esse 1/10 em número decimal, porque eu olhei aqui, não tem nenhum décimo aqui. Então, deve estar escrito em forma de número decimal. Lembra como que eu transformo isso aqui em número decimal? O que eu vou fazer? Eu tenho 0 no denominador, né? Após 1. Então, eu vou ter uma casa depois da vírgula. E que casa depois da vírgula vai ser essa? O numerador que não é 1 é 1. E aqui eu completo com 0, que eu não posso ter vírgula sem nada na frente. Então, eu coloco 0, 0,1. Então, seria o quê? A alternativa E. Então, aqui eu vou colocar a alternativa E. Certo, pessoal? Então, deu um modelo da número 3. Vamos para o número 4. A malária é uma doença que atinge países de clima tropical. É transmitido por um mosquito parecido com um pernilongo, que pica as pessoas, principalmente ao anoitecer. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os casos de malária caíram para mais de 40% nas Américas entre 2000 e 2010, de 1,18 milhão para 669 mil, e aconteceram 133 mortes em 2008, o que representa uma redução de mais de 60% com relação aos dados de 8 anos antes.
Em relação aos dados ao texto, constata-se que a cada 100 pessoas, 40 contraíram malária entre os anos 2000 e 2010. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer essa interpretação aqui, ó. O que está falando de 40%? Está falando que os casos de malária caíram mais de 40%. Então, significa o quê? De 100 casos, diminuíram 40. Aqui outra relação aqui também, né, que aparece no texto, o que representa uma redução de mais de 60% em relação aos dados de 8 anos antes. Então, redução de mais de 60% significa que a cada 100 casos houve uma redução de 60%. Aí vocês vão interpretar esses duas porcentagens aí e marcar o X na alternativa correta, tá? Então, isso aqui é interpretação de texto, certo? Agora vamos para o número 5. Só um minutinho. Desculpa. Voltando aqui à atividade, só fui pegar um negócio ali. Alternativa 5. Alternativa não, questão 5. O pré-sal é uma porção do subsolo que se encontra sob uma camada de sal situada a alguns quilômetros abaixo do leito do mar. Acredita-se que a camada do pré-sal, formada há 150 milhões de anos, possui grandes reservatórios de óleo leve, que é o de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino. No dia 5 de agosto de 2009, o jornal Folha de São Paulo publicou a notícia sobre as intenções do governo brasileiro a respeito do petróleo produzido a partir de pré-sal. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. 4 pessoas discutiam nessa informação, a cada uma delas apresentou uma interpretação diferente. Então, vocês vão ler que tem várias interpretações desse texto. Então, você lê um textão, mas, na verdade, o mais importante é isso aqui. O governo pretende ficar com 80% do petróleo do pré-sal. Então, tá, do petróleo do pré-sal, considerando 100% dele, o governo vai ficar com 80%, né? De um total de 100, ele vai ficar com a parte que é 80%. Então, o que acontece? Você vai ler a alternativa do Mário, Paulo, e vai verificar, né? Aqui, ó. Entre essas pessoas, aquela que faz a interpretação adequada da manchete foi... Então, por exemplo, Mário, a cada 100 litros de petróleo produzidos a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 litros. Será que ele que fez correto a interpretação? Será que foi Paulo? Da exploração do pré-sal, será produzida a maior parte do petróleo utilizado no Brasil? Silvio, de todo o petróleo produzido a partir do pré-sal, o governo ficará com 80 mil litros? O governo irá requisitar o petróleo produzido a partir do pré-sal de 80 e 80 litros? Então, assim, você vê que tem algumas deduções ali bem absurdas, que tá bem claro ali que não seria. Então, tá, o que indica isso aqui é que do petróleo do pré-sal, correspondente ao todo, que é 100%, o governo pretende ficar com 80%. Então, imagina isso aqui, ó. Então, isso aqui tá... Vamos imaginar, isso aqui é o petróleo do pré-sal. O governo pretende ficar, isso aqui é o 100%, tá? O governo que pretende ficar, por exemplo, com essa parte aqui que corresponde a 80%. Certo? Então, a partir dessa explicação, né, e olhando bem nessa situação aqui, dá para responder quem fez a melhor interpretação. Agora, a número 6, represente 2,5 em forma de fração. Obtém-se... o resuminho que eu tenho aqui, inclusive, observa bem aqui, ó. Escreva 4, eu coloquei uma atividade bem parecida. Escreva 4,5% em forma de fração. O que eu fiz? 4,5%, lembrando que esse símbolo aqui é uma divisão por 100. Então, eu escrevi em forma de fração, 4,5 sobre 100. Aí, para eliminar a vírgula, para ficar mais fácil, eu multipliquei por 10, porque eu tenho uma casa decimal, se eu multiplicar por 10, vai ficar 45. Aí, se eu fiz multiplicação por 10 no numerador, eu sou obrigada a multiplicar o denominador por 10 também. 100 vezes 10 deu 1.000. Aí, ficou 45 milésimo. Aí, eu vou simplificar essa fração. 45 e o 1.000 dá para dividir por 5, né? Que eu tenho que achar um divisor comum ao numerador e ao denominador. Então, o 5 é 45 dividido por 5 dá 9 e 1.000 dividido por 5 dá 200. Aí, isso aqui é um exemplo dessa atividade aqui, tá? Então, represente 2,5% em forma de fração, obtém-se, daí marcar X na qual alternativa você achou. Correto, pessoal? E qualquer dúvida é só me procurar.